Olá, minha turminha linda! Sejam todos bem-vindos à nossa aula do componente curricular de ciências. O tema dessa aula é medidas que ajudam a evitar deslizamentos de terra. Vamos então conhecer junto comigo essas medidas. Como ocorre um deslizamento de terra? Na época de chuvas, é comum ver nos jornais notícias de deslizamentos de terra nas margens de rodovias e rios ou até em morros onde moram muitas pessoas. Para entender melhor como ocorre esse tipo de deslizamento, basicamente ocorre quando a camada rochosa de um solo sofre desagregação devido a um dos fatores citados, no caso, a chuva, né? Assim, literalmente, essa camada escorrega e desliza morro abaixo, causando o deslizamento. Em outras palavras, quando cai a chuva, o solo absorve uma parte da água. Enquanto isso, a outra parte se desloca em forma de enxurrada na superfície. Com isso, a parte de água que se infiltra no solo se acumula com alguns tipos de rochas impermeáveis, não encontrando passagem. E dessa forma, o solo encharcado de umidade não consegue suportar e acaba se rompendo, causando deslizamento de terras nas encostas até a base dos morros. Um deslizamento pode ocorrer absolutamente no mundo todo. Fatores que influenciam na ocorrência dos deslizamentos. Bem, basicamente, o tipo de solo é um dos maiores influenciadores. Além disso, o inclinamento da encosta também é um fator. Por fim, podemos citar a água, que colabora para o peso das camadas do solo. Mas há alguns sinais bem simples que você pode analisar. Caso você veja rachaduras em alguma encosta, minas de água ou uma inclinação anormal de postes, fique esperto. Esses sinais demonstram que a qualquer momento pode ocorrer um deslizamento de terra nas encostas. E nesses casos é necessário avisar a Defesa Civil e os moradores da região. Desmatamento. O desmatamento de encostas e as ocupações irregulares em morros são considerados fatores de risco para deslizamentos. Primeiro, porque a vegetação costuma amenizar o impacto da chuva, já que as suas raízes ajudam a estabilizar o solo. É importante não desmatar a região e o reflorestamento deve ser feito adequadamente, isto é, não deve ser utilizado plantas que acumulam água na raiz, como por exemplo, bananeira, coqueiros em certos lugares, porque facilita o escorregamento. Com isso, gramíneas e capim ou plantas em geral com a raiz longa são vantajosas, pois sustentam o solo. Medidas que ajudam a evitar um deslizamento. O mais principal, não destruir a vegetação das encostas. Em caso de vazamentos, deve-se consertar o mais rápido possível e não deixar a água escorrendo pelo chão. Além disso, o ideal é construir canaletas. É importante também juntar o lixo em depósitos para o dia da coleta, além de não deixá-lo entulhado no morro, pois pode entupir o escoamento da água da chuva. Não jogar lixo em vias públicas ou barreiras é necessário, pois ele aumenta o peso e o perigo de deslizamento. Não dificultar o caminho das águas de chuva. É necessário que as barreiras em morros
devem ser protegidas por drenagem de calhas ou canaletas para escoamento da água da chuva. Não pode fazer cortes nos terrenos de encostas, sem licença da prefeitura, para evitar o aumento da declividade. As barreiras devem ser protegidas com vegetação que tenham raízes compridas, gramas e capins que sustentam mais a terra. Por outro lado, não plantar bananeiras e outras plantas de raízes curtas, pois as raízes dessas árvores não fixam o solo e aumentam o risco de deslizamentos. Ajuda muito plantar perto das casas para que a terra não seja carregada pela água da chuva, pequenas fruteiras, plantas medicinais e de jardim. E por fim, nos morros e encostas, não plantar mamão, fruta-pão, jambo, coco, banana, jaca e árvores grandes, pois acumulam água no solo e provocam quedas de barreiras. Terraços. O terraceamento é uma técnica que visa a proteção do solo contra as erosões causadas pelo escoamento acelerado da água, que pode causar deslizamentos. E aí na imagem vocês podem observar, exemplos de terraceamento. Curvas de nível. Em terrenos muito inclinados, também podem ser feitas curvas de nível, que são pequenos recortes na encosta do morro, parecidos com degraus de uma escada. Esse relevo ajuda a diminuir a velocidade da água. E aí eu trouxe para vocês duas imagens. A primeira, um exemplo de terraceamento. E na segunda imagem, curvas de nível. As curvas de nível são aplicadas em terrenos já irregulares, ou seja, a plantação acompanha o desnivelamento natural. Já no terraceamento, os desníveis são artificiais, são feitos pelo homem. Dia da Árvore. Agora vamos falar da maior responsável pela melhoria de nossos solos, a árvore. Pois é, dia 21 de setembro é comemorado o Dia da Árvore. O Dia da Árvore é comemorado no Brasil, como eu já falei, em 21 de setembro, e tem como objetivo principal a conscientização a respeito da preservação desse bem tão valioso. Qual a importância da árvore? A árvore é um grande símbolo da natureza e é uma das mais importantes riquezas naturais que possuímos. As diversas espécies arbóreas existentes são fundamentais para a vida na Terra. Por quê? Porque aumentam a umidade do ar graças à evapotranspiração, evitam erosões, produzem oxigênio no processo de fotossíntese, reduzem a temperatura, fornecem sombra e abrigo para algumas espécies de animais. E, além disso, fornecem alimentos para nós e para os animais, gente? Além de produzir, como eu já falei, alimento, as árvores também possuem outras aplicações econômicas, A madeira, por exemplo, serve como matéria-prima para a criação de móveis e até mesmo casas. A celulose extraída dessas plantas, como pinheiros e eucaliptos, é fundamental para a fabricação de papel. E outras espécies são usadas na indústria farmacêutica, E as árvores têm uma infinidade de utilidades. Mas qual é o objetivo do Dia da Árvore?
Em virtude da grande quantidade de utilizações e da expansão urbana, as árvores são constantemente exterminadas, o que resulta em grandes áreas desmatadas. O desmatamento afeta diretamente a vida de toda a população, que passa a enfrentar erosões, assoreamento de rios, redução do regime de chuvas e da umidade relativa do ar, desertificando, resultando na perda de biodiversidade. O dia 21 de setembro deve ser visto como um dia de reflexão sobre nossas atitudes em relação a essa importante riqueza natural. Nem todos sabem entender o significado que existe numa árvore. Ela é um ser vivo como nós e, portanto, nasce, cresce e morre, luta para sobreviver, pois tem apego à vida. Não nos prejudica, o que seria suficiente para respeitá-la. Devemos respeitar a árvore não só pelo que é em si mesma, mas por ser necessária à nossa própria vida. Quando alguém destrói uma árvore, está destruindo uma fonte de vida no planeta, E a nossa aula vai ficando por aqui. Desejo a vocês um ótimo estudo. Beijos!